Salmo 109. Eu, porém, oro. Versículo 4. De todo este salmo, esta é a expressão mais impactante e mais poderosa. Eu, porém, oro. Davi fez menção da grande angústia que sofreu por causa das investidas malignas de seus inimigos. Entretanto, em nenhum momento ele falou em fazer justiça com as próprias mãos. Muito pelo contrário, o salmista descreveu os juízos que recairão sobre todo aquele que amou a maldição e não quis a bênção. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Este não foi um protesto contra o silêncio de Deus, e sim um clamor de um filho cujo coração confiava apenas na ação divina. No livro dos Salmos, encontramos muitas profecias. O verso 8 não se referia apenas aos adversários de Davi, mas uma referência profética a Judas, que trocou a bênção pela maldição. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Essas palavras são repetidas em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos se unem com o propósito de eleger o 12º discípulo para ocupar o lugar do traidor. Também no verso 25 encontramos outra profecia, esta cumprida na vida de nosso Salvador. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Enquanto Cristo padecia na cruz do Calvário, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Mateus capítulo 27, versículo 39. Diante disso, percebemos que neste mundo sempre existiram e sempre existirão apenas duas classes de pessoas, os que escolhem o caminho da bênção e os que escolhem o caminho da maldição, os perseguidores e os perseguidos, o joio e o trigo. Não há uma terceira opção. Então, só temos duas alternativas, duas escolhas a fazer. Ou seguimos a Deus e a sua palavra, ou seguimos o caminho das multidões. Atentem bem para isso, amados. Cuidado com as multidões. Lembrem de Noé, de Elias, de João Batista, de Daniel e seus amigos, dos próprios discípulos, em que todos eles, apesar de ser a minoria, andaram na contramão de sua época e foram vitoriosos pela ação de Deus. Se hoje assumirmos a postura de Davi, tendo uma vida de oração e confiando na justiça divina, a nossa vida será um louvor a Deus no meio da multidão. Fazemos parte da geração dos últimos dias deste mundo. E o que estamos fazendo com a oportunidade que o Senhor colocou em nossas mãos? Podemos afirmar como salmista, eu, porém, oro. Uma vida de oração não consegue ficar presa a quatro paredes. Ela é um louvor a Deus em meio às multidões. Uma vida de oração não é uma vida estagnada e presa ao conceito de ser feliz neste mundo. Uma vida de oração é um alto clamor para o mundo e compreende que felicidade de verdade só em Jesus. Você está sendo perseguido e lhe devolvem o bem com o mal? Alegra-te, servo do Deus vivo. Cristo te diz hoje: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Meus queridos irmãos, a nossa redenção se aproxima, mas antes dela, um tempo de angústia qual nunca houve, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Só venceremos se fizermos do Senhor a nossa defesa. Lembrem-se de que enquanto meneavam a cabeça para Jesus, ele orava, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Eis a decisão que o Senhor espera de seu remanescente.
Eu, porém, oro. Vigiemos e oremos. Bom dia, homens e mulheres de oração. Rosana Garcia Barros.